Oi, gente! No vídeo de hoje é sessão spoiler. Mas peraí, Pedro, o que é sessão spoiler? Bom, gente, é uma ideia que eu peguei lá de um canal que eu particularmente gosto muito, que se chama Sidão do Game. E se quiserem visitar o canal dele, ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Só que não vai ficar totalmente tudo que ele falou na sessão spoiler. E eu vou perguntar bem agora e não vou perguntar de novo. A maioria de vocês joga God of War? Então, se joga e não consegue prestar direito atenção, eu vou traduzir tudo para vocês. Porém, vai ter umas coisas mudadas. E ao invés de eu fazer episódios completos como o Sidão do Game, como eu ainda estou usando o celular e ainda não consigo usar aquela câmera lá, que ainda preciso do computador e de um chip de 32 GB. Então eu vou ter que fazer em partes. E essa é a primeira parte do sessão spoiler do God of War 1. Então partiu. Desde o início dos tempos não existia nada, apenas caos. Caos deu origem a Nyx, ou a noite, que daí então, querendo expandir do seu belo trabalho, foi criada a Ilha da Criação, onde toda a vida teria início. Gaia foi a primeira a nascer lá. E para que Gaia não ficasse sozinha, foi criada Urano, a personificação do céu, para que Gaia não ficasse sozinha. Mas eles não eram exatamente irmãos. Era um casal. Os outros irmãos de Gaia nasceram muito depois dela. E logicamente teriam que controlar elementos naturais. E daí então deram origem a novos seres, que foram conhecidos como os Titãs e as Titanídeos. Mas junto dos Titãs e das Titanídeos também nasceram os Ciclopes e os grandes Hecatônquiros. Horrorizado com a natureza dos filhos que havia gerado, Urano decidiu por escondê-los no Tártaro. E assim, gente, uma coisa que o Sidão não conseguiu falar com 100% de certeza é que no God of War, assim como o Gaia é a personificação da Terra e Urano é a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior, onde fica o submundo e as grutas e cavernas mais profundas. No God of War não se sabe exatamente onde fica isso. Se fica dentro de Gaia, na área do estômago dela, abaixo de tudo, como mostra numa imagem que o Sidão falou, ou então é outro titã, porque um exemplo, o Tifã é filho de Gaia com o próprio irmão dela, o Tártaro. Bom, isso é verdade, porque no God of War sempre tem muitos personagens que são uma coisa e uma pessoa ao mesmo tempo. O Hélios, por exemplo, ele é um titã que virou um deus, que ao mesmo tempo é o próprio Sol. Então, voltando à história, e daí então, como o Gaia estava muito estressada com as coisas que Urano fez aos seus filhos, ela libertou o seu filho mais novo, Cronos, para atrair Urano. Então, com uma lança matou o próprio pai, fazendo com que ele virasse assim o líder legítimo dos deuses. Quer dizer, não, dos deuses não, dos titãs. É que, a propósito, gente, muita gente confunde titã com deus, assim como eu consegui fazer por engano agora, mas a diferença é que os deuses são, na verdade, filhos de titãs com humanos, ou de titãs com outros titãs. Então, voltando para a história, tudo quando o Cronos virou o líder legítimo dos titãs, ele ia tudo bem, ele com sua esposa Ré, e tudo, até que as Moiras, que eram as 3 irmãs do destino, preveram que Hidro e Cronos
ia ser traído por um dos seus filhos. E daí então ele presenteia as irmãs do destino com os chamados corcéis do tempo, com a esperança de que pudessem mudar o destino dele, mas disseram que não teria como. E daí então, com medo de que acontecesse realmente o que as irmãs preveram, isso só levou Cronos a uma única opção. E não, eu não vou usar a mesma piada que o Sidão fez. Ele passou a engolir todos os filhos que tinha com a sua esposa Réia, para garantir que nenhum deles traísse ele quando fossem mais velhos. E a propósito, gente, vocês devem estar perguntando: Pedro, quem são esses filhos do Cronos? E aí que fica a parte mais interessante. Os filhos do Cronos são os principais deuses do Monte Olimpo, que eram Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Hestia e Deméter. Mas voltando à história, Cronos conseguiu engolir suas filhas Hestia, Deméter e Hera e os seus filhos Hades e Poseidon. Furiosa com a perda dos seus bebês, Réia, a esposa de Cronos, bola um plano. Escondida do marido, ela entrega Zeus, que era o seu último filho, nas mãos de Gaia, para que ela o escondesse e o criasse. E daí então, no lugar, Réia enrola uma pedra num pano, que era a pedra de Ônfalos, que Hefesto usou no Gorovior 3 para forjar uma arma para Kratos, que tinha os poderes de Cronos armazenadas nele. E eu vou falar nessa em outra sessão spoiler. Então, voltando à história. E daí então, como é que eu vou explicar? Cronos acabou engolindo a pedra pensando ser seu filho. Anos se passaram e daí então Zeus cria um ódio enorme pelo pai e começa a passar outros titãs pelo pecado de um só. Olha só que ira. Até mesmo a própria Gaia, que o criou, até ela se aliar a Zeus na grande guerra que começou. Na mitologia original, Zeus corta a barriga de Cronos e liberta seus irmãos, mas no God of War, que o Sidão disse que não sabia exatamente, mas eu descobri. Ele pediu ajuda do Titã Oceano, que era a personificação dos rios e dos oceanos que circundavam o mundo, mas ele não era de água, era um monte de pedras com eletricidade. Pediu para que ele lhe ajudasse a fazer uma poção que iria fazer o Cronos vomitar os seus irmãos. E ele fingiu ser um escravo celestial, deu isso para o Cronos beber, fazendo com que ele lhe vomitasse todos os irmãos de Zeus. E daí então deu-se início a grande guerra que teve tanta violência que sacudiu a terra, criando montanhas e tudo mais. Até que Zeus conseguiu criar uma espada para acabar de vez com o conflito, que foi chamada a Lâmina do Olimpo. E daí então, como a guerra estava abalante, o Zeus libertou do Tártaro o grande Zecaton, que os Ciclopes, em forma de gratidão, fez o tridente de Poseidon, o elmo de invisibilidade de Hades e os raios de Zeus, que teve vezes que foram cruciais na batalha. E daí então os deuses tomaram o Monte Olimpo e mesmo o Zeus, sendo bem mais novo, ficou como líder, já que faz total sentido, já que ele tinha, como é que eu vou falar, libertado seus irmãos, mesmo sendo praticamente o mais novo, porém o mais poderoso, com tanta saúde que ele tem. Então, galera, é isso, mas essa foi a primeira parte. Se vocês quiserem ver, cliquem aí. E fui!